Muito bem, seja então muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso Nutracêuticos em Odontologia e Harmonização Orofacial. É um prazer imenso nós estarmos juntos nesse curso. Eu acredito que pela minha dupla formação, tanto em odontologia quanto em nutrição, e por focar bastante no meu estudo na parte ortomolecular, na parte de bioquímica nutricional, na parte celular, eu tenho muito a contribuir com você, meu querido amigo, meu querido colega dentista, para que nós possamos juntos trilhar nessa caminhada das práticas ortomoleculares e especificamente nesse curso falando sobre os nutracêuticos que são nada mais, nada menos do que nutrientes dentro de cápsulas. Eu já te dei aqui o spoiler do nosso curso, que é o nutracêutico. O nutracêutico nada mais é do que um nutriente dentro da cápsula, mas isso é muito pouco, e eu vejo hoje muitos colegas trabalhando muito bem com a parte nutracêutica, mas eu vejo, às vezes, ainda alguma confusão em relação à questão da prescrição. Porque saber o que é nutracêutico, saber para que servem os nutracêuticos, saber as dosagens dos nutracêuticos, não é o suficiente para que você tenha uma prescrição de nutracêutico de alta performance, para que realmente essa prescrição que você vai fazer para o seu paciente tenha uma efetividade, ou seja, tenha realmente resultados, possam melhorar o seu paciente de uma forma sistêmica, possa melhorar o seu paciente de uma forma integrativa e possa te ajudar a ter melhores resultados dentro das práticas que você desenvolve na odontologia, independente da área na qual você atua. É claro que algumas áreas têm são mais impactadas pelo uso dos nutracêuticos, tais quais implantodontia, todos os procedimentos de harmonização orofacial, principalmente os que visam bioestimular colágeno, periodontia, mas alguns também, como a dentística restauradora, por exemplo, de alguma forma ela é impactada pela visão sistêmica integrativa, pela visão ortomolecular do nosso paciente e também pela prescrição dos nutracêuticos. Muito bem, para quem está aqui pela primeira vez, eu vou rapidamente me apresentar a você. Meu nome é Roberto Moser, as pessoas geralmente me conhecem como Dr. Moser. Eu sou nutricionista ortomolecular, eu sou pós-graduado por um dos maiores institutos de estudo e tratamento de doenças endocrinometabólicas do Brasil, que é o Instituto de Endocrinologia da Santa Casa da Misericórdia do Estado do Rio de Janeiro, onde eu, posteriormente, fui professor convidado da turma de medicina, então eu ensinava aos médicos já formados que estavam cursando a especialização em endocrinologia sobre a parte nutricional, sobre a parte de suplementação, enfim, sobre toda essa área de nutrição. Atualmente, professor em diversos cursos de graduação e pós-graduação em nutrição e também em odontologia. Sou cirurgião dentista. Dentro da odontologia, pratico principalmente a área de harmonização orofacial e a área de cirurgia oral. Sou conselheiro científico da Associação Brasileira de Harmonização Orofacial, a ABRAHOF, responsável aí pelo Departamento de Nutrição, e sou criador e chefe do Serviço de Harmonização Orofacial da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, no hospital que funciona dentro do Hospital Nossa Senhora das Dores, que eu tenha conhecimento, é o primeiro serviço de harmonização orofacial dentro de um hospital. Muito bem. Eu quero começar dizendo para você o seguinte: existe um lugar onde ninguém é bonito. Nós trabalhamos com saúde, mas hoje, principalmente, a odontologia, com o advindo da harmonização orofacial como especialidade pelo Conselho Federal de Odontologia em 2019, nós trabalhamos não só com saúde, mas nós trabalhamos principalmente com a beleza. E a beleza é muito relativo, mas nós trabalhamos com a estética, nós trabalhamos com aquilo que agrada ao nosso paciente. Então, o seu paciente, quando ele se olha no espelho, ele precisa gostar daquilo que ele vê. Na grande maioria das vezes, quando ele te procura, seja na área odontológica ou na área odontológica clássica ou na área odontológica mais nova, digamos assim, como a harmonização orofacial, por exemplo, ele te procura porque quando ele olha no espelho, ele identifica algumas coisas que não estão de acordo com as perspectivas dele, não estão de acordo com aquilo que ele gostaria de receber do espelho quando ele se olha. Muito bem. E
eu preciso te dizer que o lugar onde ninguém é bonito é dentro de um hospital. Eu trabalho em unidades hospitalares, tenho muito contato com unidades hospitalares na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, e a gente vê que, por mais bonito, por mais belo, eu não sei se você já teve essa experiência de visitar algum parente ou algum amigo, uma pessoa muito bonita que, quando está hospitalizada, ela fica com aquela face de doente. Ela fica com aquele rosto, a gente chama de fulano está com uma carinha de doente, né? Com uma carinha de doença, uma carinha bastante abatida. Então, isso é muito importante nós avaliarmos quando a gente fala do conceito da estética facial, principalmente, que hoje é amplamente trabalhada dentro da odontologia, dentro da nossa área de atuação, através da especialidade em harmonização orofacial. Deixa eu só liberar aqui uma colega. Então, retomando o nosso raciocínio, esse lugar onde ninguém é belo, onde ninguém é bonito, que é um hospital, ele também é um estado. Ou seja, a verdadeira beleza, ela vem de dentro para fora. De nada adianta você ter uma parede mofada, por exemplo. Você tem um mofo numa parede. De nada adianta você pegar um rolinho de tinta e pintar aquele pedaço. Você precisa descascar, você precisa identificar esse vazamento, talvez, tratar esse vazamento, trocar esse cano, ok? Para depois, então, você vir por cima e pintar. Não adianta você ficar maquiando. Então, por exemplo, se você tem um paciente doente, por mais que ele te procure para questões estéticas, ele é um paciente que talvez o resultado vai ficar, e muito provavelmente o resultado fique aquém da expectativa desse paciente. E aí a gente começa a entender que toda doença, e é preciso que nós entendamos isso, toda doença, ela tem na sua base, ela tem no seu início, na sua raiz, uma desnutrição. E eu vou conversar bastante com você nessas nossas aulas sobre o quesito nutrição e desnutrição. Paciente nutrido e paciente desnutrido. E você vai entender, você vai desmistificar muita coisa que você talvez ainda tenha na sua cabeça em relação a um paciente desnutrido. E aí eu pergunto, o que é desnutrição? O que para você é desnutrição? Se chega um paciente no seu consultório para fazer qualquer tipo de tratamento, e nós sabemos hoje em dia que a nutrição, que o estado nutricional do nosso paciente, ele é de suma importância, não só para manter a saúde vital do paciente, para manter a vitalidade, mas para manter as funções fisiológicas, as funções biometabólicas desse paciente. Então, se o seu paciente te procura para fazer um implante, ele precisa ter um estado nutricional adequado para isso. Se o seu paciente te procura para um tratamento periodontal e você fica lá fazendo um tratamento periodontal de suporte e enxugando gelo, você precisa identificar, não adianta você ficar maquiando aquele problema, você precisa identificar, ir a fundo e parar, na maioria das vezes, de ver um paciente como uma boca ou uma face sem corpo. Você precisa ver o paciente de forma integrativa. Mas, Roberto, o curso que eu me matriculei, você pode estar pensando assim, acho que eu estou no curso errado, porque o curso que eu me matriculei é o curso de nutracêuticos. Ora, eu não posso falar para você de nutracêuticos sem falar para você de nutrição. Seria injusto da minha parte chegar aqui e falar para você, olha só, vitamina D, 10 mil dia, ácido ascórbico, 500 miligramas dia, cromo, GTF, 100 microgramas dia. Eu preciso explicar para você um pouco da nutrição. Porque se você vai trabalhar com nutracêuticos, você precisa entender de nutrição. E para você entender de nutrição, você precisa entender um pouquinho de bioquímica. Para entender um pouquinho de bioquímica, você precisa entender um pouquinho de fisiologia. Para entender fisiologia, você precisa entender de células, de biologia celular. Então, eu fiz um apanhado, por isso é que esse curso, apesar de ser um curso específico
de nutracêuticos, nós vamos tratar de nutracêuticos. Esse curso é um curso bem completo e você vai sair daqui não simplesmente prescrevendo receita de bolo, né? Você atende 10 pacientes num dia e entrega a mesma receita, o mesmo nutracêutico, a mesma formulação, a mesma posologia, a mesma quantidade, né, para 10 pacientes diferentes. Não, você vai sair daqui sabendo individualizar uma prescrição. Ok? Se chega no seu paciente, se chega no seu consultório esse paciente, a maioria de nós diria que esse paciente é um paciente desnutrido. Por quê? Porque essa paciente, essa pessoa, ela carrega consigo sinais patognomônicos da desnutrição. A magreza extrema, os espaços intercostais aparecendo, o sinal do rosário raquítico, a escápula bem proeminente, né? A perda da estrutura temporal, a perda do complexo gorduroso de Bichat. Então, essa pessoa, nós podemos categoricamente dizer que é uma pessoa desnutrida. Então, a magreza é o sinal patognomônico da desnutrição. Mas se chega no seu consultório um paciente com essa composição corporal? Então, a primeira lição que você precisa ter nessa noite, ou nesse dia, se você estiver vendo esse vídeo, essa aula em outro momento, que não agora ao vivo conosco, a composição corporal não é o único parâmetro de avaliação do estado nutricional do paciente. Ora, se eu vou trabalhar com nutracêuticos, se eu vou prescrever nutrientes, porque nutracêuticos nada mais é do que nutrientes encapsulados. Eu abri essa aula falando isso. Se eu vou prescrever nutrientes, eu preciso conhecer sobre o estado nutricional do meu paciente. Então, esses dois pacientes, nós podemos afirmar que talvez sejam pacientes com ambos graus de desnutrição. Embora esse tenha um sinal patognomônico da desnutrição, que é a magreza extrema. O estado nutricional, então, ele vai muito além do peso do paciente. Então, olhar simplesmente o paciente e ver, olha, esse paciente ele é um paciente acima do peso, acima de um percentual de gordura, provavelmente não seja um paciente desnutrido. Essa visão, ela está totalmente equivocada. Ok? Nós precisamos entender o estado nutricional a partir de algumas perspectivas. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque prescrever nutracêutico é muito fácil. Muito fácil. Eu poderia chegar aqui, quer dizer, não deveria, mas não poderia, não deveria, enfim, mas seria uma opção chegar aqui e falar para vocês fórmulas prontas. Não é esse o meu perfil. O meu perfil é explicar para você, ensinar você a individualizar a sua prescrição. Então, para isso, você precisa ter esses conhecimentos prévios, ok? Então, como é que a gente identifica um estado nutricional do nosso paciente? Que é o que vai nortear, é um dos fatores que vai nortear a minha conduta prescritiva em relação aos nutracêuticos. Eu preciso avaliar, basicamente, se o meu paciente está ingerindo nutrientes. E veja que ingestão de nutrientes é diferente de ingestão alimentar. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, mas só para você já ficar ligado. Eu posso ter um paciente com uma ingestão alimentar boa, mas uma ingestão nutricional ruim, ok? Então, quando é que eu tenho um estado nutricional ótimo? Ou quando é que eu busco esse estado nutricional ótimo? Quando eu tenho, o que eu busco? Um equilíbrio entre a ingestão de nutrientes e a necessidade de nutrientes desse meu paciente, ok? Quando eu consigo esse equilíbrio entre a necessidade nutricional e a ingestão nutricional, eu posso afirmar que eu tenho um estado nutricional ótimo. Então, o que caracteriza um paciente desnutrido ou em potencial de desnutrição são diversos fatores, e não simplesmente o fator composição corporal, como nós vimos no slide anterior, ok? Eu posso ter um paciente obeso, eu posso ter um paciente acima do percentual de gordura que ele deveria estar, mas esse paciente, ao mesmo tempo, estar desnutrido. Na verdade, é muito provável que esse paciente
que esteja com percentual de gordura acima do que ele deveria estar, esteja desnutrido. Pessoal que está aqui comigo no ao vivo, escrevam aí se está tudo legal, se até aqui vocês estão conseguindo entender, se tem alguma dúvida, escrevam aqui para mim, para que nós possamos dar continuidade. Está tudo bem, pessoal? Você que está assistindo também nessa gravação, você tem um dos nossos canais de contato, você tem o nosso grupo ali, para que você possa tirar a sua dúvida. Ok? Pessoal respondendo, tudo bem? Ok. Vamos continuar, então. Até aqui foi, então, o que eu preciso saber até aqui? O paciente chegou, antes de eu prescrever o nutracêutico, eu preciso avaliar, eu preciso fazer uma anamnese. E a gente vai ver as fases da anamnese. Alguns dos meus alunos já viram isso, mas se você ainda não viu, você vai ver nessa aula, nesse curso, e você já viu, você vai relembrar. Eu faço uma analogia com algumas situações para ficar de mais fácil entendimento para você. Então, a gente já viu isso aqui. Eu posso ter uma dieta inadequada que vai me levar a uma desnutrição. Eu tenho a ação medicamentosa. E aí, olha, muito importante, uma disciplina que é uma disciplina que eu ministrava na graduação e é uma disciplina que deveria ter em todas as áreas da saúde. Chama-se interação fármaco-nutriente. Todo profissional de saúde, principalmente médicos e dentistas, que são profissionais prescritores de medicamentos e medicina veterinária, deveria entender de interação fármaco-nutriente. Porque eu posso ter uma desnutrição medicamentosa, exatamente. Você pode receber o seu paciente, aquele seu paciente, e ele ter uma desnutrição medicamentosa. Aquele paciente que faz uso de um diurético em uso contínuo a longo prazo e nunca se preocupou com as alterações que esse diurético pode levar no estado nutricional. Você pode ter um paciente em uso de um antidiabético oral, de uma biguanida, por exemplo, estar depletando o B12, ok? Então, tudo isso é preciso levar em consideração. Então, alguns fatores, como a dieta inadequada, os medicamentos com efeitos diretos e indiretos, podem levar à desnutrição. Quando eu tenho um paciente desnutrido, a primeira coisa, eu tenho uma absorção alterada. Espera aí. Se eu vou prescrever nutracêutico via oral, esse nutracêutico vai precisar ser absorvido. Se eu tenho um paciente desnutrido ou em potencial de desnutrição, que eu já sei que não é porque o meu paciente está acima do seu percentual de gordura, que ele não é desnutrido, olha como as coisas vão se encaixando. Assista essa aula de novo, para você poder compreender melhor o raciocínio. Vamos voltar. Eu vou prescrever um nutracêutico, esse nutracêutico eu vou prescrevê-lo via oral. Se ele vai via oral, ele vai precisar, salvo vias sublinguais, ele vai precisar ser ingerido, digerido, absorvido, metabolizado. Se eu tenho um paciente desnutrido, e aí eu já sei, que a gente já viu, que não é porque o meu paciente não tem o sinal patognomônico da desnutrição, que é a magreza extrema, que ele não é desnutrido. Eu posso ter um paciente que vai me procura, por exemplo, porque ele está acima do peso e ele perdeu, né, peso, está perdendo ali, eliminando peso, e ele quer fazer uma lipo de papada, por exemplo. Ele pode ser um paciente que nesse processo ele está passando por uma alteração do estado nutricional. Ele pode estar transitoriamente desnutrido. Se ele está transitoriamente desnutrido, ele tem uma absorção alterada. Se ele está desnutrido, ele tem uma hipoalbuminemia. Se ele está desnutrido, ele tem um sistema citocromo P450 diminuído, que é o sistema citocromo que metaboliza 90% das drogas, dos medicamentos que você prescreve para o seu paciente. Ele tem um pH urinário alterado. O que isso impacta? Na excreção das escórias nitrogenadas e da fração de nutracêuticos que precisa ser excretado. E ele tem uma função imune diminuída. Agora eu pergunto a vocês, é simplesmente saber fórmula pronta, indicação ou posologia de nutracêutico? Acredito eu que vocês estejam descortinando os olhos, as vistas de vocês, para entender que prescrever nutracêutico
é muito mais sério, e a gente vai ver lá na frente, quando a gente falar de interação nutriente-fármaco, é muito mais sério do que se possa, talvez, imaginar. E você está tendo aí a oportunidade de ter esse conhecimento, e eu estou tendo a oportunidade de compartilhar esse conhecimento com vocês. Ok? Por isso eu digo o seguinte, se você só tem martelo, essa imagem, se você é meu aluno, você já viu essa imagem umas 1000 vezes. Porque toda aula eu coloco essa imagem. Palestra eu coloco essa imagem. Congresso eu coloco essa imagem. Se você só tem martelo, todo problema você acha que é prego. Então, se você só sabe fazer a prescrição de nutracêuticos para todo mundo igual, você não vai saber individualizar o tratamento. Você não vai saber qual a dose. Você vai dar a mesma dose para todo mundo. Ou uma subdose, ou uma superdose. Então, você precisa ampliar a sua caixa de ferramentas. Já falei essa frase com vocês hoje. Passou da hora do dentista parar de examinar uma boca, né? E agora, com o advindo da harmonização orofacial, uma boca e também uma face sem corpo. Ok? Nós precisamos olhar o nosso paciente como um todo, de forma integrativa, de forma sistêmico-fisiológica integrativa, para que nós possamos alcançar melhores resultados nos nossos procedimentos. A prática ortomolecular é um conjunto de ferramentas que objetivam ajudar o profissional a alcançar melhores resultados a partir de uma visão sistêmica integrativa. E para isso, nós utilizamos algumas ferramentas. Então, se você só tinha um martelo até hoje e todo o problema você estava tratando como prego, a partir de hoje, a partir desse curso, você vai aumentar, ampliar a sua caixa de ferramentas. E uma das principais ferramentas da prática ortomolecular é exatamente o curso que você está fazendo aqui comigo, que eu estou tendo o prazer de ministrar para você, que é a utilização dos nutracêuticos. E falando neles, nós vamos aí, eu já até defini para você nutracêutico lá no início da nossa aula, mas vamos aí definir de uma forma mais efetiva. Nutracêuticos são suplementos alimentares cujo objetivo é a promoção da beleza, da saúde da pele, da saúde como um todo, da melhora do tecido periodontal, do melhor resultado da implantodontia, da melhor osteointegração, através do conceito da beleza e do tratamento de dentro para fora. Então, nutracêuticos nada mais são do que nutrientes encapsulados. É como se eu pegasse, na verdade é isso que acontece, sendo que a nível laboratorial, pegasse um nutriente de determinado alimento, isolasse, colocasse dentro de uma cápsula e desse para o meu paciente ingerir. Isso é o nutracêutico. Todavia, conhecer os nutracêuticos e saber as suas dosagens, as suas composições, a posologia, não é suficiente, repito, não é suficiente para fazer uma prescrição nutricional de alta performance. Você vai conseguir um resultado mais ou menos, sabe aquele resultado assim, meia boca, que era, mas não foi, deveria ter ido, mas não chegou nem a chegar perto, uma coisa mais ou menos assim, tá? Agora, fazer uma prescrição eficaz de nutracêuticos requer todo esse conhecimento que nós teremos aqui no nosso curso. Nutra vem de nutrição, cêuticos de ação farmacológica. Então, nada mais é do que nutrientes com ação farmacológica. Bom, se eu vou trabalhar com nutrientes com ação farmacológica, eu preciso entender minimamente de duas coisas: de nutrientes e de farmacologia. Concordam? Se eu vou trabalhar com nutrientes com ação farmacológica, eu preciso entender dos nutrientes e da farmacologia. Roberto, preciso ser nutricionista? Não, a menos que você queira. E aí eu te oriento e eu te estimulo a fazer a faculdade de nutrição. Roberto, não quero. Não tem problema. Você precisa ter os conhecimentos básicos de nutrição para você prescrever os nutracêuticos com uma efetividade que vai atender às expectativas, não só suas, mas também como as do seu paciente. E por que a gente fala tanto em nutracêuticos? Hipócrates já falava há cerca de 300 anos antes de Cristo, há muito tempo. Ele dizia: faça do alimento e do nutriente o seu remédio. Hipócrates dizia isso.
faça do alimento, na verdade a frase original é faça do alimento o seu remédio. E do nutriente nós colocamos porque hoje nós sabemos que o meu paciente ele pode estar muito bem alimentado, mas muito mal nutrido. Eu posso ter um paciente com uma alimentação nutritiva, mas eu posso ter um paciente com uma alimentação regrada, todavia essa alimentação ser uma alimentação desnutritiva. E por isso, antes de prescrever o nutracêutico, por isso tudo que nós ingerimos, nós digerimos, nós absorvemos, enfim, tudo que passa pelo nosso tubo digestivo ou pelo nosso trato gastrointestinal e pelas glândulas, pelos órgãos anexos, tudo isso vai interferir diretamente no resultado do nosso tratamento, no resultado do tratamento, da abordagem terapêutica que nós fazemos com o nosso paciente, independente da nossa área de atuação como cirurgiões dentistas. Então, olha, para entender de nutracêuticos, eu preciso entender de alimentação, eu preciso entender de nutrição, eu preciso entender de interação fármaco-nutriente, eu preciso saber as doenças de base do meu paciente. Eu preciso saber quais são as medicações que ele utiliza. Eu preciso fazer uma boa avaliação clínica. Eu preciso fazer uma boa avaliação laboratorial. Saber não só solicitar, mas saber solicitar, interpretar, correlacionar os exames laboratoriais. De nada adianta eu saber que o exame laboratorial do meu paciente deu alterado se eu não sei qual é o grau dessa alteração, se é uma alteração por excesso ou por falta, se é uma alteração por grau leve, moderado ou grave, ok? Aí sim, eu tenho uma prescrição de nutracêuticos com resultados eficazes. Para chegar dessa prescrição de nutracêuticos até ter esses resultados eficazes, é esse caminho todo aqui que eu preciso percorrer. Ok, pessoal? Até aí, alguma dúvida? Alguma dúvida até esse momento? Abram o microfone, falem comigo ou escrevam. Conseguiram entender? Você que está aqui comigo no ao vivo. Sim. Ok. Gabriel disse que conseguiu entender tudo. Que bom, Gabriel. Tá claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Você que está aqui comigo no ao vivo, tem alguma dúvida? Ok, a Maria Isabel colocou que está claro. Muito bem. Então, esse módulo, a gente vai ficar por aqui. No próximo módulo, nós vamos voltar a falar desse assunto e a gente vai passar aí para uma outra parte do nosso curso. Então, eu quero terminar esse módulo deixando para você esse slide. Os nutracêuticos são apenas um braço das práticas ortomoleculares de odontologia. Todavia, eu quero que você saiba que é impossível entender nutracêuticos sem entender de nutrição. E é por isso que eu faço questão, e não só por entender de nutracêuticos, mas também, dada a minha formação, seria uma traição, digamos assim, a minha formação de nutricionista, se eu não falasse de nutrição para vocês, dado que o assunto é nutracêutico. Lembra? Nutracêutico, nutrientes com ações farmacológicas. Se eu vou trabalhar com nutracêuticos, eu preciso entender de nutrientes. Para entender de nutrientes, eu preciso entender de nutrição. E eu preciso entender um pouquinho da ação farmacológica, da farmacocinética, da farmacodinâmica, enfim, de tudo que envolve essa dinâmica dos nutracêuticos no organismo. Ok? No próximo módulo, nós daremos continuidade à nossa aula. Até breve.